Então, boa tarde para vocês. A gente vai continuar aqui com nosso curso de FTC e hoje a gente vai entrar num novo assunto que são as linguagens livres do contexto. Na aula passada, a gente chegou ao final do nosso estudo dos autômatos finitos e linguagens regulares, porque a gente aprendeu algumas técnicas para verificar que uma linguagem não é regular e que, portanto, o modelo de computação de autômatos finitos não vai ser suficiente para reconhecer essas linguagens. Então, o que a gente vai fazer hoje é subir, né, na hierarquia das linguagens e começar a ver uma nova classe de problemas que está além do poder computacional das linguagens, simplesmente das linguagens regulares, né? Então, a gente viu até aqui métodos diferentes, porém equivalentes de escrever linguagens. A gente viu os autômatos finitos, que funcionam como reconhecedores. Se você dá uma cadeia para um autômato finito, ele responde sim, a cadeia pertence à linguagem, ou não, a cadeia não pertence à linguagem. E a gente viu as expressões regulares, que são equivalentes aos autômatos finitos, e elas podem ser compreendidas como, de certa forma, fazendo o papel oposto dos autômatos finitos. Elas geram cadeias. Então, elas geram cadeias que pertencem à linguagem. É claro que você pode, interpretar no sentido oposto também, gerar ou reconhecer, não é tão rígida assim a distinção, mas são, no geral, as maneiras que a gente fala, né? De qualquer forma, as linguagens regulares são as linguagens que são definidas, né, pelos autômatos finitos e também pelas expressões regulares, porque a gente demonstrou a equivalência de autômatos finitos e expressões regulares. Mas daí, na aula passada, a gente começou a discutir os limites desse modelo de computação, de autômatos finitos e expressões regulares. A gente teve essa linguagem aqui, por exemplo, a linguagem das cadeias binárias, em que o número de zeros e o número de é igual em todas as cadeias, né, em cada cadeia. Essa linguagem aqui, a gente demonstrou, via o lema do bombeamento, que ela não é regular, não existe autômato finito para ela, não adianta procurar, porque um autômato simplesmente não existe. E aí a gente pode se perguntar, ok, essa linguagem aí não tem um autômato finito para ela, mas por que eu vou estar interessado em saber se uma cadeia tem um número igual de zeros e de uns? Bom, esse problema de contar se uma cadeia tem um número igual de 2 símbolos, ele aparece com frequência para a gente. Por exemplo, quando você tem seu compilador que está fazendo o serviço lá dele, né, você digita uma linguagem, etc., um programa e seu compilador vai converter para linguagem de máquina, dentre as muitas coisas que seu compilador faz, ele checa se as expressões aritméticas estão corretas. E uma das coisas para uma expressão aritmética estar correta é que o número de abre parênteses tem que ser igual ao de fecha parênteses, né? Então, eu posso ter uma expressão A mais B vezes C dividido por D mais E sobre F. Ok? Eu tenho A, X recebe isso aqui. Eu tenho vários abre parênteses, fecha parênteses. A expressão, para estar correta, eu tenho que ter alguma forma de contagem que abre parênteses é igual a fecha parênteses. A gente consegue demonstrar, usando também o lema do bombeamento, que se a gente quiser reconhecer se uma cadeia tem um número igual de abre parênteses e fecha parênteses, por exemplo, no reconhecimento de uma expressão aritmética dentro do seu compilador, não vai ser possível fazer isso com os autômatos finitos, porque não é uma linguagem regular. Se eu tiver que contar o número de abre parênteses é igual de fecha parênteses numa cadeia, eu não consigo com autômatos finitos. Então, aqui a gente já tem um exemplo de uma aplicação interessante, né, não trivial, que o modelo de computação de autômatos finitos não vai ser capaz de satisfazer. Por exemplo, checar se uma expressão aritmética está bem formada, não vai ser possível fazer isso com autômatos finitos. A gente vai ter que ter um modelo de computação mais avançado, né? Então, aqui a gente vai começar hoje a discutir as linguagens livres do contexto. Uma das coisas que a gente pode observar é que até agora a gente teve o nível das linguagens regulares e a gente pode falar que existe um modelo de máquina que reconhece essas linguagens e existe um modelo que gera cadeias da linguagem. Nas linguagens regulares,
a gente tem os autômatos finitos, sejam determinísticos ou não determinísticos, podem reconhecer cadeias. E o gerador é a expressão regular, que pode gerar cadeias, dizer como que uma cadeia, né, descrever as cadeias da linguagem. Agora, a gente vai subir um nível na hierarquia de Chomsky para as linguagens livres do contexto. Bom, a gente vai ter várias aulas para discutir as linguagens livres do contexto, e a gente vai ver, na verdade, que as linguagens livres do contexto, elas são geradas por gramáticas livres do contexto e são reconhecidas por autômatos de pilha, autômatos com pilha. Nas linguagens regulares, primeiro a gente discutiu o reconhecedor e depois o gerador. Aqui nas linguagens livres de contexto, a gente vai fazer o oposto. Primeiro a gente vai discutir o gerador, que são as gramáticas, e depois a gente vai discutir os reconhecedores. E no final, a gente vai demonstrar que existe uma equivalência entre eles, da mesma forma que existiu uma equivalência entre o gerador e o reconhecedor das linguagens regulares. Então, a gente vai começar hoje o nosso estudo das linguagens livres de contexto pelas gramáticas livres do contexto. Okay? E depois a gente vai ver qual é o modelo de máquina que corresponde a isso. As gramáticas livres do contexto, elas surgiram para estudar linguagens naturais, português, inglês, francês e etc. Mas hoje, elas vão, né, o estudo das linguagens livres do contexto é bastante ativo, na verdade, em linguagens formais, como as linguagens de programação. Então, a gente até mencionou isso algumas aulas para trás, né, no início do curso, que eu não sei se vocês já pararam para pensar que toda vez que vocês digitam um programa na sua linguagem de programação favorita, Python, Java, C++ e por aí vai, na verdade, você está gerando uma cadeia de caracteres e o seu compilador tem que, entre as várias coisas que ele faz, decidir se aquela cadeia de caracteres, que é muito longa, pode estar dividida em vários arquivos, arquivos.cpp, arquivos.h, mas não importa, no fim das contas, é uma cadeia de caracteres bem longa, que tem void, main, void, abre chaves, for, while, atribuição, retorna função, é uma cadeia bem grande, mas aquela cadeia, ela pertence ou não à linguagem de programação no sentido, ela é um programa válido ou não. Então, existe uma linguagem de todos os programas válidos, em Python, por exemplo, para pegar um exemplo de linguagem de programação. Então, todo programa em Python é uma cadeia. E uma das coisas que o compilador tem que fazer é, isso aqui que digitou é uma cadeia válida em Python? É uma das primeiras coisas que o compilador faz. E o compilador, se é um bom compilador, ele já te avisa, isso aqui não é uma cadeia válida em Python, está faltando um ponto e vírgula, uma variável não foi declarada. Não tem o número certo de abre e fecha parênteses nessa expressão aqui, faltou um fecha parênteses, faltou fechar um for. Então, existe esse processo de reconhecer a princípio, antes mesmo de converter o seu programa numa outra forma, né, por exemplo, num código executável, existe a tarefa de verificar se seu programa é uma cadeia válida. Isso quer dizer que seu compilador de Python, Java ou C++ tem que ter dentro dele uma descrição da linguagem. O que é um programa válido em Python, Java ou C++, e essa descrição da linguagem é feita em gramáticas, né? A gente vai, inclusive, ver exemplos hoje aqui de gramáticas para linguagens alto nível, e isso é extremamente importante, né? Como a gente vai ver aqui também, as linguagens de programação são linguagens livres do contexto, que é o nosso estudo que a gente vai começar aqui hoje, né? Isso aqui é o que eu acabei de falar. E as linguagens, né, que são geradas por gramáticas livres do contexto são chamadas linguagens livres do contexto. Então, lembrando, a definição de linguagem regular é aquela linguagem que pode ser reconhecida por um autômato finito. A gente vai subir um nível na hierarquia de Chomsky e a gente vai introduzir as linguagens livres do contexto, que, por definição, são aquelas que são geradas por gramáticas livres do contexto, né? E essas são, e elas vão ser reconhecidas por autômatos com pilha. E aí, essa é a introdução ao nosso próximo nível da hierarquia de Chomsky, e a gente pode parar para fazer um checkpoint para ver se tem alguma dúvida, comentário. Não? Quem está me acompanhando ok, então, me dá um joinha, por favor, para saber se está tudo certo. Ok, então, obrigado, pessoal. Então, vou lá. Nós vamos começar dando um exemplo de uma gramática livre de contexto, e daí a gente vai minuciosamente separar quais são os componentes de uma gramática livre de contexto.
Então, essa aqui é uma gramática livre de contexto G1. Uma das maneiras de representar uma gramática é pelo conjunto de regras dessa gramática, né? Então, o que é a gramática? É um conjunto de regras de substituição, né? E a intuição por detrás disso é que quando você encontrar o que tem do lado esquerdo de uma seta, você pode trocar pelo que tem do lado direito. Então, essa primeira regra de substituição diz que se eu encontrar um A, eu posso trocar por 0 a 1. Se eu encontrar um A, eu posso trocar por um B. Se eu encontrar um B, eu posso trocar por um hashtag. Ok? Cada regra de uma gramática livre de contexto sempre tem o mesmo formato. Do lado esquerdo da seta, eu tenho uma única variável sozinha. E variáveis, a gente adota a convenção de que elas são representadas por letras maiúsculas. Daí eu tenho uma seta. E do lado direito, eu tenho uma cadeia de variáveis e terminais. Então, eu tenho uma cadeia. Então, aqui, a gente adota a convenção de que terminais, que são os símbolos das cadeias mesmo, são números, letras minúsculas e outros símbolos. Ok? Então, isso é que eu falei, variáveis são letras maiúsculas, e os terminais, eles equivalem ao alfabeto de entrada da linguagem, ou seja, são aqueles símbolos que a gente pode usar para construir cadeias. As variáveis, elas não fazem parte das cadeias que vão ser geradas. Elas são símbolos auxiliares no processo de geração das cadeias. A gente vai ver exemplos. E existe uma variável especial, que é chamada de variável inicial ou de partida, e essa variável, normalmente, ela está representada do lado esquerdo da primeira regra, lá em cima, no início da gramática. Eu vou anotar que eu quero fazer uma mudança nesse slide 5. Depois da aula eu faço. Né? Toda vez que eu vou passando na aula, se tem alguma coisa que eu quero melhorar no slide, eu anoto e mudo no final da aula. Ok? Então, uma gramática, ela descreve a linguagem como ela é capaz de gerar cadeias dessa linguagem. Então, como que você gera? Você escreve a variável inicial, que é a variável de partida, que normalmente é a primeira variável mais à esquerda da regra mais em cima, a não ser que alguém especifique em contrário. Depois você encontra regras que te dizem como que você pode usar aquela variável de partida e você realiza a substituição que a regra te fala. Essa substituição pode introduzir novas variáveis e, enquanto houver variáveis, você pode aplicar regras de substituição. Até que acabem todas as variáveis e só sobrem terminais. Quando só sobrarem terminais, você tem uma cadeia que está pronta e a gente fala que a cadeia foi derivada. Então, vamos ver um exemplo de como a gramática pode gerar uma cadeia. Eu vou pegar a mesma gramática G1 de novo e vou mostrar como que eu posso gerar a cadeia 000, hashtag 111, usando essa gramática. Então, eu começo com a variável de partida, que é A, e aí eu aplico uma regra. Eu posso aplicar, por exemplo, essa primeira regra, que me diz que A pode ser trocado por 0 a 1. E aí eu substituo A por 0 a 1. Daí, tem uma variável aqui ainda, eu posso aplicar uma regra sobre ela. É costumeiro a gente sublinhar a parte da sentença a qual eu vou aplicar a regra para ficar fácil de seguir depois do que eu estou fazendo. Mas eu vou pegar isso daqui, o 0 continua, o 1 continua, e esse A aqui eu posso novamente aplicar a regra que o A é trocado por 0 a 1. Então, esse A vira 0 a 1. Daí, eu posso aplicar novamente uma substituição, e esse A aqui, eu posso aplicar a primeira regra da gramática de novo, trocando por 0 a 1. Então, os terminais 0, 0 e 1 que já estavam lá continuam, e eu troco esse A por 0 a 1. Daí, agora, eu posso pegar esse A e aplicar a segunda regra da gramática e trocar o A por B. Então, eu vou ter 0, 0, 0, o A é trocado por B, 1, 1, 1. E agora, eu posso pegar e aplicar a terceira regra da gramática, trocando B por um hashtag, e aí eu tenho 000, hashtag 111. Eu atingi agora realmente uma cadeia. Essa cadeia, ela não tem variáveis, ela só tem terminais. Então, essa cadeia foi gerada pela gramática, ela foi derivada através da gramática, fazendo com letra bonita, né? Tá aqui a derivação
dessa cadeia por essa gramática. É parecido com o que a gente faz com gramáticas, né? Em português, né, qual que é a estrutura geral de uma sentença? Sujeito, verbo, predicado. O que é um sujeito? É um artigo seguido de substantivo, seguido de um adjetivo. Eu posso ir fazendo substituições, né? Artigo, eu posso derivar o artigo o, a, os, as, e por aí vai. A gente até vai ver mais exemplos disso. Mas a gramática, a ideia é que eu vou substituindo variáveis até eu ter apenas cadeias, apenas terminais, e daí eu tenho uma cadeia. Uma outra maneira de representar essa derivação é o que a gente chama de uma árvore sintática, né? Como que eu faço a árvore sintática dessa derivação? Eu coloco na raiz a variável de partida, que é a. Quando eu aplicar uma regra, por exemplo, 0 a 1, e aí, na árvore de derivação, na árvore sintática, a raiz é a variável de partida. Nas folhas, eu vou ter a cadeia que foi gerada. Então, quando eu aplico a primeira regra, eu troco A por A, 0 a 1. 0 é um terminal, ele já vai direto para o nível das folhas, porque ele é um terminal. A é uma variável, fica aqui. 1 é um terminal, vai para lá. Então, eu gerei 0 a 1. A partir de A, eu gerei 0 a 1. Depois eu vou ter uma outra regra, que esse A vai gerar 0 a 1 de novo. Então, esse A gera 0 a 1. Depois, de novo, o A gera 0 a 1. Depois, esse A gera B e esse B gera jogo da velha. E aí eu tenho a árvore de derivação com a letra bonita, é isso daqui, né? A ideia da árvore de derivação é que ela tem a mesma informação que uma derivação, só que eu vou colocando as aplicações da regra direto assim, né? Se é terminal, já vai direto para a cadeia. No último nível aqui, nas folhas, eu tenho a cadeia. E aqui eu tenho as regras que foram aplicadas. O A trocou por 0 a 1. Ainda sobrou um A, eu vou ter que trocar ele de novo. Fechou aqui meu tablet, deixa eu abrir de novo. E aí eu vou fazendo a derivação até esgotar todo mundo. Eu tenho aqui a minha árvore de derivação para a mesma cadeia. Pessoal, dúvidas sobre o processo de derivação ou sobre a árvore de derivação até agora? Não? Quem está confortável com esse primeiro exemplo, me dá um ok, por favor, então. Ok. Então, obrigado, pessoal. O conjunto de todas as cadeias que uma gramática pode gerar constitui a linguagem da gramática. Então, a gramática, ela gera várias cadeias, né? Mas só uma linguagem. É o conjunto de todas as cadeias que ela pode gerar. Então, uma mesma gramática pode gerar várias cadeias. Então, por exemplo, vamos dar uma olhada para essa gramática aqui novamente e tentar entender qual que é a linguagem que ela está gerando. Olha, do meu símbolo de partida, se eu quiser fazer uma árvore de derivação, na verdade, eu noto que, para começar, eu posso fazer o seguinte, eu posso aplicar direto, se eu quiser, a regra 2, e o A vai gerar B, o B vai gerar jogo da velha. Então, ok, essa é uma cadeia, a menor cadeia que eu posso gerar. Ou eu posso puxar a primeira regra para gerar 0 a 1, depois o A gera B, o B gera jogo da velha. Com isso, eu vou ter 0, jogo da velha 1. Ok? Ou eu posso chamar essa regra aqui duas vezes, 0, 0, A1, 0, A1, de novo. E aí o A vira B, o B vira o jogo da velha. Então, aqui o que eu gerei? Eu estou gerando jogo da velha, 0, jogo da velha 1, 0, 0, jogo da velha 1, 1. E por aí vai. Eu vou observar que toda vez que eu chamar essa regra aqui, o A gera B, o A só pode gerar o B só pode gerar o jogo da velha. Então, isso aqui acaba a geração da cadeia. Agora, eu posso chamar A gera 0 a 1 quantas vezes eu quiser. Então, ops, aqui foi rápido demais. Alguém tem uma sugestão de um padrão? Qual que é a linguagem, a forma geral das cadeias que eu posso formar aqui? Eu vou poder formar 0, 0, 0, jogo da velha 1, 1, 1, porque é a cadeia que a gente derivou no exemplo anterior, né? Alguém tem uma ideia de qual que é a linguagem que eu posso gerar aqui? Qual que é o formato geral das cadeias que eu estou gerando? Alguém vê um padrão?
Seria 0 elevado a n, o hashtag aí, 1 elevado a n? 0 elevado a n, hashtag 1 elevado a n. E o n pode assumir quais valores? N maior que... N maior ou igual que 0, né? Maior ou igual a 0. Pode ser, inclusive, 0. É exatamente. A linguagem que está sendo gerada aqui é 0 a n, hashtag 1 a n, em que o n é maior ou igual a 0. Né? Eu posso ter hashtag sozinho, 0, hashtag 1, 2 zeros, hashtag 2 uns, 3 zeros, hashtag 3 uns, e por aí vai. É isso que eu consigo gerar. Então, essa gramática gera várias cadeias, mas a linguagem que ela gera é uma só. A linguagem das cadeias 0n, hashtag 1n, em que o n é maior ou igual a 0. Okay? Qualquer linguagem que pode ser gerada por uma gramática livre de contexto é chamada de linguagem livre de contexto. Ok? E por conveniência, a gente vai adotar a anotação de que se eu tenho duas regras com a mesma variável à esquerda, eu posso escrever essas regras na mesma linha com uma barra vertical. Então, essas duas regras, A gera 0A1, A gera B, eu posso ler como A gera 0A1 ou B. Então, há duas regras aqui. O A pode ser substituído por 0A1 e também o A pode ser substituído por B. Isso economiza um pouquinho de espaço. Então, lembrando, né, o que é uma gramática livre de contexto? É uma sequência de regras de substituição com a restrição de que do lado esquerdo só pode ter sempre uma única variável. Não pode ter terminal do lado esquerdo, não pode ter mais do que uma variável do lado esquerdo, não pode ter epsilon do lado esquerdo. O lado esquerdo é sempre uma variável sozinha. Essa é a exigência para as gramáticas livres do contexto. Ok? Pessoal, alguma dúvida até aqui também? Mais um checkpoint, a gente passar para mais um exemplo. Quem está ok, então, até agora, me dá um ok, por favor. Ok, obrigado, pessoal. Vamos lá. Agora aqui, como eu falei, as gramáticas foram inicialmente pensadas para descrever as linguagens naturais, como português, francês e o inglês. Aqui a gente tem um fragmento, né, da gramática que eu posso gerar o inglês. Então, o que seria uma sentença em inglês? Eu tenho uma gramática aqui, e aí, lembrando a nossa notação, quando eu tenho uma variável que tem mais de uma letra, a gente costuma colocar a variável entre esses parênteses triangulares para dar um nome para ela, né? Porque, bom, se eu quiser um nome mais comprido, que seja um nome explicativo, eu coloco entre isso aqui, e você sabe que é uma variável só. Então, eu tenho uma variável de partida da minha gramática, que é a primeira do lado esquerdo lá em cima, é a sentença. Então, o que é uma sentença em inglês? Uma sentença em inglês é uma frase nominal seguida de uma frase verbal. Então, isso é uma regra de geração do inglês. Então, mais a frase nominal é ela mesma variável. O que é uma frase nominal? Uma frase nominal é um substantivo complexo ou um substantivo complexo seguido de uma frase preposicional. E aí, vamos lá. Ok. O que é uma frase verbal? Uma frase verbal é um verbo complexo ou um verbo complexo seguido de uma frase preposicional. E aí nós vamos lá. Mas o que é uma frase preposicional? Uma frase preposicional é uma preposição seguida de um substantivo complexo. O que é um substantivo complexo? É um artigo seguido de um substantivo. O que é um verbo complexo? É um verbo ou um verbo seguido de uma frase nominal. Agora, aqui, tudo isso aqui está descrevendo a estrutura do inglês através de variáveis. Agora, tenho regras que introduzem terminais. Eu tenho uma regra que diz que é um artigo em inglês. É a cadeia a ou a cadeia the. O que é um substantivo para esse fragmento do inglês? Aqui eu estou considerando que tem 3 substantivos: boy, girl e flower. O que é um verbo? Eu estou considerando que tem 3 verbos: touches, likes, sees. O que é uma preposição? With. Aí agora, com isso daqui, eu sei que eu consigo gerar cadeias em inglês nesse fragmento.
Então, vamos olhar qual que é a estrutura dessa gramática. Ela tem 10 variáveis, são justamente os símbolos que não são terminais, são esses símbolos com o nome, né, entre parênteses triangulares. São 10 delas, né? Eu tenho sentença, frase nominal, frase verbal e assim por diante. Eu tenho 27 terminais em princípio, que são as letras de A a Z, né? Aqui nesse fragmento eu nem uso todos. Aqui eu só uso o A, o T, o H, o E, o O, o Y, o B e por aí vai, mas em princípio eu poderia usar todos. E o espaço em branco. Eu tenho 18 regras nessa gramática, então aqui, por exemplo, na primeira linha, eu tenho uma regra só. A sentença só pode gerar isso. Na segunda linha, eu tenho 2 regras. Uma frase nominal pode gerar qualquer um desses 2. Na terceira linha, novamente 2 regras. Nessa linha aqui, eu tenho 3 regras. Um substantivo pode ser qualquer um desses 3, e por aí vai. As cadeias geradas por G2, daí eu posso verificar, a gente pode verificar que fazendo o processo de geração, eu consigo gerar cadeias como essas aqui. A boy sees, the girl sees a flower, a girl with a flower likes the boy. São sentenças que eu consigo gerar com essa gramática. Nesse caso aqui, a cadeia é a sentença inteira, né? Então, se uma cadeia é a sentença inteira. Então, um exemplo de derivação para a cadeia, né, a boy sees, é a seguinte. Eu posso começar com a sentença, aí eu vou lá. Isso aqui normalmente é mais fácil quando eu estou dando aula no quadro, porque aí eu posso projetar a gramática e escrever a derivação do quadro. Aqui não dá para fazer os dois, né? Pelo menos não facilmente. Mas eu posso aplicar a regra que eu escolho para expandir a sentença e aplico a regra que uma sentença é trocada por uma frase nominal seguida de uma frase verbal. Depois eu pego a frase nominal e expando. A frase nominal pode ser expandida num substantivo complexo. Depois do substantivo complexo é expandido num artigo seguido de substantivo. Depois o artigo, eu aplico a regra que um artigo pode ser a. Depois o substantivo, eu aplico a regra que o substantivo pode ser boy. Depois a frase verbal, eu falo que a frase verbal pode ser substituída pelo verbo complexo, o verbo complexo pode ser substituído por um verbo, o verbo pode ser substituído por sees, e aí eu tenho a sentença a boy sees, né? A boy sees. E aí eu tenho essa cadeia gerada pela gramática, né? É claro que existem várias outras cadeias que podem ser geradas pela gramática. Qual que é a vantagem da gramática? A gramática, ela exige uma ordem em que os terminais podem ser colocados na cadeia. Com essa gramática, é impossível construir uma cadeia, por exemplo, cis, boy, a, porque isso aqui não é a maneira que a gente organiza as coisas em inglês. Em inglês é sujeito, verbo e depois, se for o caso, um predicado. Eu não tenho verbo antes do sujeito, e o verbo antes do sujeito, o sujeito antes do artigo. Isso seria uma cadeia que não pertence à linguagem. Essa é uma cadeia que pertence à linguagem. Então, estou vendo que tem algumas dúvidas aqui. Thaís? Professor, eu fiquei um pouco confusa com a parte que o senhor falou sobre ter 26 terminais, se não me engano. Ah, tá. Em princípio, Thaís, eu poderia ter os 26 de A a Z e simplesmente não estou usando alguns. Se você quiser ser mais estrito, você pode falar que os que estão sendo usados aqui são só as letras que estão presentes. Por exemplo, aqui não tem Y, né? Não tem, sei lá, W tem. Não tem, sei lá, outra letra aqui, G, né? Não tem G. Mas sua dúvida era essa, que eu não estou usando todos? É que eu pensei que terminal fosse a palavra toda. Nesse caso aqui, eu poderia dizer que o terminal é a palavra toda, ou eu posso dizer que o terminal é cada símbolo, e essa regra me dá uma concatenação de 3 terminais, B ou Y. Ah, entendi. Entendeu? Né? Aí eu tenho um substantivo é trocado por 3 terminais concatenados, o B com o O com o Y. Ok, Thaís? Ok, obrigada. Nada. João Vitor? Eu só queria entender melhor uma questão que você colocou. Pode falar. Você falou que não tem palavra inglesa da forma cis, boy, a. Normalmente o inglês não tem essas sentenças, né? Você está falando gramaticalmente. Gramaticalmente. Entendi. Né? Então, essa gramática garante que você ordena
as palavras do inglês de acordo com a função que elas têm na frase. Então, por exemplo, o substantivo vem antes do verbo, né? No verbo, você pode ter uma frase verbal, você pode ter um substantivo seguido de uma frase, um verbo seguido de uma frase preposicional e por aí vai. Mas você nota que a gramática ela vai organizando a estrutura das sentenças, é para isso que a gramática realmente funciona. Com essa gramática, você consegue formar cadeias como essa aqui, a boy sees, mas você não vai conseguir formar sees boy a. Isso aqui você não vai conseguir, porque isso aqui não faz parte da estrutura gramatical do inglês. E é para isso que a gramática funciona, para te dar a estrutura gramatical. Ok, João Vitor? Ok. Pessoal, mais alguma dúvida, comentário? Não? Quem está ok até agora, me dá uma joinha aí, só para checkpoint rápido, ver se está tudo certo. Ok, então, obrigado. Então, uma outra aplicação de GLCs, né, gramáticas livres do contexto, que é talvez uma das aplicações mais comuns hoje, vai além das linguagens naturais, que são as linguagens de programação, como C, Java, Python, Haskell, etc. Elas também têm gramáticas que estão lá armazenadinhas dentro do compilador. E, na verdade, quando você aprende a programar numa dessas linguagens, o que o professor está te ensinando, mesmo sem falar, é a gramática dessa linguagem. Então, vamos pegar uma pseudolinguagem, para não escolher especificamente C, Python, Java ou nada, vamos pegar um pseudocódigo e definir o que seria um programa no meu pseudocódigo. Eu posso falar que um programa é a cadeia de terminais begin program, seguida de uma variável, que é uma lista de comandos, seguido de uma cadeia end program. E o que é uma lista de comandos? Uma lista de comandos é um comando seguido de uma lista de comandos ou um comando sozinho. E o que é um comando sozinho? Um comando, na minha linguagem, pode ser um comando de atribuição, um comando if then else, um comando while, e aqui eu vou colocar uma variável para cada comando que eu quero ter na minha linguagem. Eu quero ter switch, eu quero ter, sei lá, qualquer outra coisa, eu quero ter go to, né? Go to é feio, mas eu quero ter. O que é um comando de atribuição? O comando de atribuição é o seguinte, é uma variável seguido do terminal igual, seguido de uma expressão, né? E o que é um comando if then else? É a cadeia de terminais if, seguida de uma expressão booleana, seguida de uma cadeia de terminais then, seguido de uma lista de comandos, seguido de else, seguido de uma nova lista de comandos para o else, seguido de end if. E por aí vai. O que é um comando while? O comando while é a sequência de terminais while, seguido de uma expressão booleana, né, que é a sentinela do while, seguido do comando do, seguido de uma lista de comandos, seguido de end while. E assim eu vou colocando. Todos os meus comandos, qual que é a estrutura deles. O que é uma variável? Aqui eu estou definindo que na minha linguagem, toda variável tem que começar com uma letra e ser seguida depois de uma sequência de letras ou dígitos. Então, eu estou dizendo que uma variável é uma letra sozinho ou uma letra seguida de uma cauda de variável. E o que é uma cauda de variável? Uma cauda de variável é uma letra seguida da cauda, ou um dígito seguido da cauda, ou uma letra sozinha, ou um dígito sozinho. E o que é uma letra sozinho? É A ou B ou C até Z maiúsculo, depois A ou B ou C até Z minúsculo. E o que é um dígito? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E por aí vai. Com isso daqui, eu consigo dizer como que eu construo programas na minha linguagem de programação. Então, eu vou ter que começar com begin program, terminar com end program, e aí eu posso rechear com uma lista de comandos. Aí a minha lista de comandos eu posso expandir como eu quiser. Eu posso ter um comando sozinho ou um comando seguido de uma outra lista. Então, como eu posso ter um comando seguido de uma lista, essa lista pode adicionar mais comandos, eu tenho uma definição recursiva e por aí vai, eu consigo gerar meus programinhas. Então, por exemplo, eu posso gerar uma variável. Variável pode gerar letra seguida de cauda ou letra. Então, eu vou conseguir aplicar essas regras aqui, construindo a minha variável até chegar em letras, dígitos e por aí vai.
Ok, pessoal? Alguma dúvida? Thaís, é dúvida com a mão levantada? Eu esqueci mesmo. Ah, só esqueceu? Bom, mas o mesmo processo que a gente foi para escrever A, boy, sis na gramática do inglês, a gente vai seguir com a gramática dessa linguagem de programação para escrever um programa completo, que vai ter begin, program, aí eu vou ter if x maior que blah, then do this, else do that, while this, while that, até end program. É aqui a gramática que gera programas válidos nessa linguagem de programação, e toda linguagem de programação tem a sua gramática, né? O C não começa com begin program e termina com begin end program, mas tem outras maneiras de começar e terminar um programa. João Vitor? Eu queria entender melhor a comparação entre aquela que você fez entre gramática da língua inglesa com aquela que você está fazendo agora. É a mesma coisa. Só que um está gerando sentenças do inglês e a outra está gerando cadeias que são programas de uma linguagem. Entendi. Aquilo lá vai gerar a, boy, sis. Coisas desse tipo. Sentenças em inglês. Isso aqui vai gerar coisas do tipo begin, program. Aí você vai fazer x recebe a mais b dividido por 2, if x maior que 0, then, sei lá, x mais igual a 1, else x menos igual a 1, and if, end program. Alguma coisa assim. Na verdade, é uma sentença que vai ser um programa. Faz sentido agora, João Vitor? Faz sentido, eu pensei que você estava definindo a gramática computacional em termos da gramática inglesa. Não. Lá é uma gramática que gera sentenças em inglês. Aqui eu tenho uma gramática que gera sentenças da minha linguagem de programação específica. Se eu quiser a gramática do C, por exemplo, o C não vai ser assim a estrutura de um programa. Vai ter um void, main, void, ou algumas coisas assim, né? O Python vai começar diferente, mas no geral, eu vou ter do mesmo jeito que eu tenho uma gramática para o inglês, para o francês e para o alemão, eu tenho a gramática para o Python, para o G, para o Python, para o C, para o ML, por aí vai. Ok? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, uma observação que é importante é que as linguagens de programação que a gente está acostumado, elas são todas linguagens livres do contexto, porque todas elas são descritas por gramáticas dessa forma, em que as regras sempre têm exatamente uma variável do lado esquerdo. Por causa disso, as linguagens de programação, que são úteis para todos nós que programamos, né? A gente sabe que hoje em dia não tem vida sem computador, não tem computador sem programação. As linguagens livres de contexto são extremamente estudadas, principalmente para quem vai fazer compiladores, otimização de código e etc. E é por isso também que as linguagens livres de contexto recebem uma atenção toda especial na hierarquia de Chomsky. Na verdade, para aqueles de vocês que vão seguir de FTC e fazer compiladores, né, para alguns é obrigatório, para alguns é optativo, mas compiladores têm FTC como pré-requisito, vocês vão estudar muito linguagens livres de contexto e Automatus Compiler, porque uma das maiores aplicações de teoria da computação é garantir que as linguagens de programação funcionem. Então, se você tem dúvida para que você está estudando FTC, é para que você consiga ter compiladores. Sem FTC não tem compiladores. É preciso estudar bastante linguagens livres de contexto. E quem for fazer compiladores vai estudar muito linguagens livres de contexto lá em compiladores novamente. Okay? Não só em FTC, mas também em compiladores. Então, vamos passar um pouco para frente. Para a definição formal de gramática livre do contexto. A gente deu uma ilustração do que é uma gramática via as próprias regras, mas se a gente quiser especificar bonitinho como uma tupla, uma gramática livre de contexto é uma quádrupla, né? Em que o primeiro elemento é um conjunto finito de variáveis, a gente normalmente chama de V. O segundo elemento é um alfabeto, que a gente chama de terminais, né? O alfabeto de terminais, normalmente a gente denota pela letra maiúscula sigma, que é justamente o alfabeto da linguagem que a gramática está gerando. E a gente tem a restrição de que terminais e variáveis não têm interseção. Se uma coisa é terminal, ela não é variável e vice-versa. A gente tem um conjunto de regras em que cada regra
é daquela forma que eu falei, uma variável do lado esquerdo e do lado direito tem uma sequência de variáveis e terminais, e S é uma variável de partida, ou variável inicial, é a variável de onde a gente começa a derivação de qualquer cadeia. Ok? Também especificando como é que é uma gramática de contexto formalmente, se eu tenho que U, V e W são cadeias que misturam tanto variáveis quanto terminais, são formas sentenciais, né? Eu digo que existe uma regra que me diz que de A eu posso substituir e conseguir W. Eu falo que se eu tenho U, A, V e existe uma regra que diz que A pode ser trocado por W, então eu digo que ao trocar A por W, eu tenho que a forma sentencial UAV origina, com essa seta dupla, UVW. Então, isso aqui é simplesmente uma notação, isso é aplicação de regra. Né? Então, se tem uma variável aqui, que tem uma regra da gramática, que fala que ela pode ser trocada por W, essa variável está precedida por um prefixo U e seguida de um sufixo V. E eu troco, aplico uma regra da gramática. Então, se uma forma sentencial pode ser obtida a partir da outra, através da aplicação de uma regra da gramática, eu falo que a forma sentencial da esquerda origina a forma sentencial da direita. Ok? E aí, eu vou dizer que o deriva V, ou seja, se eu tenho uma forma sentencial U, eu vou dizer que ela deriva V, que é essa seta para a direita com asterisco, se existe uma sequência de formas sentenciais que, a partir de U, e apenas aplicando regras da gramática, eu consigo chegar em V. Né? Então, isso aqui é um símbolo que quer dizer, aplicando regras da gramática uma vez, eu consigo transformar o lado esquerdo no lado direito. Quando eu coloco uma estrela em cima, é como analogia, como se fosse um feixe de Kleene, mas não é bem um feixe de Kleene, né? É aquela analogia de quantas vezes eu quiser. Isso quer dizer que, aplicando regras da gramática quantas vezes eu quiser, 0, 1, 2, 500, existe uma sequência de aplicações das regras da gramática que de U eu consigo chegar em V. Ok, pessoal? E daí, com isso, eu consigo definir qual que é a linguagem da gramática. Então, se eu tenho uma gramática G, que tem um conjunto de variáveis V, um conjunto de terminais sigma, um conjunto de regras S e a variável de partida S, a linguagem de G é definida como isso aqui. E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, porque a gente está num curso de teoria, ver se alguém consegue me ajudar a dizer em português o que é a linguagem da gramática. A linguagem da gramática é o conjunto de cadeias que o quê? O que essa definição está me dizendo? Não precisa vocês me falarem completamente correto, não. Mas o que essa definição está me dizendo? Eu vou começar. A linguagem da gramática são as cadeias que podem ser geradas a partir do alfabeto de terminais, ou seja, tem que ser um elemento de sigma estrela, tais que são as cadeias que podem ser formadas usando os símbolos dos terminais, tais que tem que satisfazer isso aqui. E o que quer dizer isso aqui em português? Alguém me ajuda? Que a variável inicial deriva essa cadeia? Exatamente. Que se eu começar a partir da variável inicial e aplicar apenas regras da gramática, que é o que esse símbolo significa, eventualmente eu chego em W. Então, a linguagem da gramática são as cadeias que podem ser formadas com o alfabeto de terminais, tais que essas cadeias, se eu começar da variável de partida e aplicar regras da gramática, eventualmente eu chego a essa cadeia. Então, é o conjunto de todas as cadeias que a gramática consegue derivar. Essa é a linguagem da gramática. Ok, pessoal? Alguma pergunta, dúvida até aqui? Não? Checkpoint, então. Quem está confortável até agora, me dá um ok, por favor. Ok. Então, obrigado. E vamos em frente, né? Do mesmo jeito que com os autômatos finitos a gente podia representar pela tupla ou pelo diagrama de estados, na gramática a gente pode representar pela tupla ou pela sequência de regras.
Então, a gente vai determinar aqui algumas convenções que a gramática eu vou poder representar direto como uma sequência de regras, lembrando que eu vou reservar letras maiúsculas para as variáveis, letras minúsculas para os terminais, ou todo o resto para os terminais, e por convenção, a primeira regra sempre contém a variável de partida. Então, a variável de partida está sempre na primeira regra. Então, vamos pegar essa gramática G1 aqui, eu dei o conjunto de regras inicialmente, mas a gente pode, a partir do conjunto de regras, inferir qual é a definição formal da gramática. Então, vamos lá. Com as nossas convenções, a gente tem que estabelecer quem que é o conjunto de variáveis, o conjunto de terminais, o conjunto de regras e a variável de partida. Então, vou lá para vocês me ajudarem. Nessa gramática aqui, quem seriam as variáveis? Dessa gramática. A e B são as variáveis. Quem seriam os terminais? O alfabeto de terminais? 0, 1 e o hashtag? 0, 1 e hashtag. O conjunto de regras é isso aqui, já está dado, né? Já está explícito. E quem que é a variável de partida aqui? Nessa gramática? É o A. É o A, que é o símbolo mais à esquerda da regra mais acima. Por convenção, a gente sempre escreve a variável de partida logo na primeira regra. Okay? E a coleção de regras é dada acima. Okay? Então, se a gente tiver essas convenções de que variáveis são maiúsculas ou estão entre colchete triangular, e todo o resto é terminal, e a variável de partida está sempre mais em cima à esquerda, a gente consegue saber qual que é a gramática apenas olhando para as regras dela. Okay? Então, vou pegar alguns exemplos de gramáticas. Então, eu vou pegar aqui essa gramática G3, ela tem um conjunto de variáveis que só tem essa variável, na verdade, só tem uma variável que é a S. Os terminais, existem dois terminais, que são o A e o B. O conjunto de regras é dado por essas três regras aqui. O S pode gerar ASB, ou SS, ou Epsilon. E a variável de partida é o próprio S, né? Só tem uma variável, só ela que pode ser a variável de partida. E daí, a gente pode ver que tipo de cadeia que essa gramática aqui consegue gerar. Bom, eu posso olhar. A variável de partida é S. Se eu aplicar a regra aqui, eu posso fazer o quê, por exemplo? Eu posso aplicar essa regra e gerar a SB. Escolhi esse S. Depois, eu posso pegar esse ASB, esse S, por exemplo, e gerar epsilon. Pronto. Eu gerei a cadeia AB. É uma cadeia. O que mais que eu posso gerar? Eu posso começar da variável de partida e dela gerar SS. Depois, esse primeiro S aqui, eu posso substituir por ASB. E o segundo S continua lá. Depois, esse primeiro S, eu posso substituir por epsilon. Fica AB e S. Depois, aplicando regras da gramática, eu já sei que um S dá para trocar por AB. Aí aqui eu vou colocar um asterisco, que é mais de um passo. Eu vou ter que trocar o S por ASB, depois o S por cifrão, mas eu consigo gerar AB. AB é outra cadeia da linguagem. Na verdade, vocês podem verificar depois que essas são cadeias que a gente consegue gerar com essa gramática. ABAB, AAA, BBB, AA, BA, BB, epsilon e por aí vai. Então, até para um exercício para vocês fazerem em casa depois, façam a derivação e a árvore de derivação dessas cadeias aqui, verificando que essa gramática faz. E aí você pode se perguntar, o que essa gramática faz de interessante? Se você substituir A por abre parênteses e B por fecha parênteses, ok? A gente observa que a cadeia ABAB é abre, fecha, AAABBB é abre, 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 fecha, fecha, fecha. AABABB é dois parênteses, abre e fecha dentro de um parênteses fora e epsilon é vazio. Na verdade, o que essa gramática está fazendo, ela está gerando o que a gente chama a linguagem dos parênteses balanceados, que é aquela linguagem em que os parênteses têm o mesmo número de abre e fecha parênteses e os parênteses estão bonitinhos. Eu não tenho, por exemplo, abre parênteses, depois fecha, fecha, depois abre. Aqui, por exemplo, o número de abre e fecha parênteses é igual, mas intuitivamente isso aqui nunca vai formar uma expressão correta, porque eu tenho fecha parênteses antes de um abre parênteses.
essa gramática aqui está garantindo que todo parênteses que abre é propriamente fechado. Então, esse está sendo fechado aqui, esse está sendo fechado aqui, esse está sendo fechado aqui, esse aqui, esse aqui. Esse que abre está fechado aqui, esse que abre está fechado aqui, esse que abre está fechado aqui. Esse tipo de gramática aqui é o tipo de gramática, esse tipo de regra aqui é o tipo de regra que a gente utiliza para verificar se parênteses estão balanceados numa expressão matemática. Por exemplo, quando você coloca lá no seu compilador, x vai receber a mais b vezes c menos d sobre e mais f, eu tenho aqui um balanceamento de parênteses, eu tenho que checar se tudo que está abrindo está fechando. Esse tipo de gramática vai permitir que a gente faça esse tipo de coisa que interessa a gente. Ok, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Pergunta? Mais um checkpoint rapidinho, quem está ok? Dá uma mãozinha para cima, por favor. Ok, então obrigado. Agora, mais exemplos, então, de gramáticas livres de contexto. Eu tenho aqui a gramática G4, que tem o conjunto V de variáveis, sigma de terminais, R de regras, e a variável de partida é a variável expressão. Então, eu tenho 3 variáveis que denotam expressão, termo e fator. Os terminais são A mais vezes, abre parênteses e fecha parênteses. E as regras são as seguintes. Uma expressão pode gerar uma expressão mais um termo ou um termo sozinho. Um termo pode gerar um termo vezes um fator ou um fator sozinho. E um fator pode gerar uma expressão entre parênteses ou uma variável sozinha. Esse tipo de gramática aqui é um fragmento das gramáticas que a gente utiliza para, por exemplo, gerar expressões bem formadas em linguagens de programação. Então, aqui a gente tem exemplos de cadeias que podem ser formadas com essas gramáticas e suas variáveis de derivação, suas árvores de derivação. Então, com essa gramática, eu consigo formar A mais A vezes A. E aqui está uma árvore de derivação para isso, nessa gramática, né? Então, lembra, o que essa árvore quer dizer? Quer dizer que a variável de partida foi expressão, e aí eu apliquei uma regra que toca uma expressão por uma expressão, seguido de um terminal mais, seguido de um termo. Na verdade, essa regra está aqui. Uma expressão pode ser substituída por uma expressão, seguida do terminal mais, seguida de uma variável representando um termo. Daí, depois, no próximo passo, eu tenho essa expressão. A expressão eu posso trocar por um termo. Tem uma regra aqui que diz que uma expressão eu posso trocar por um termo. Depois tem uma regra que um termo pode ser trocado por um fator. Então, eu vou aplicar aqui, o termo vira fator, o fator vira terminal A. Depois, do lado de cá, eu tenho uma variável para expandir. O termo pode virar um termo vezes um fator. Um termo pode virar um fator pode virar A. Um fator pode virar A, pronto. Eu aplico as regras da gramática, eu chego nessa cadeia A mais A vezes A. É uma coisa que eu posso formar com essa gramática. Aqui tem um outro exemplo de outra cadeia que eu posso formar com essa gramática. Eu posso formar A mais A, entre parênteses, vezes A, e aqui tem uma árvore de derivação de como eu consigo aplicar as regras dessa gramática para formar a cadeia A mais A, entre parênteses, vezes A. Então, você, né, para saber se você tem uma expressão bem formada, essa gramática vai te deixar, né, ela não vai te deixar fazer coisas do tipo mais, fecha parênteses, A, abre parênteses, A. Isso aqui não está correto. Nessa ordem aqui até estaria. Mas nessa aqui não está. A sua gramática te garante que você está gerando as coisas da forma que você quer gerar. E aqui eu tenho o exemplo de 2 cadeias que podem ser geradas, mais um exemplo de uso de gramática livre de contexto, né? Bom, quando você está gerando expressões na sua linguagem de programação, você vai ter mais do que A sozinho. Você pode gerar números, né? Então, o Azinho poderia gerar 3 mais 5 vezes 7, ou 3 mais 5 entre parênteses vezes 7, e por aí vai. Eu estou usando aqui um Azinho sozinho, mas eu posso depois substituir isso por números, se eu quiser. Ok, pessoal? Tranquilo? Esse exemplo está ok? Checkpoint, quem está ok com esse exemplo? Só para saber se eu não estou indo muito rápido, todo mundo vendo e me ouvindo. Ok, então obrigado, pessoal.
Se tiver dúvida, pode me parar em qualquer momento. Agora, uma das tarefas que a gente vai ter que fazer é projetar gramáticas para linguagens de interesse. Então, por exemplo, se você está desenhando uma nova linguagem de programação, você vai ter que desenhar uma gramática para sua linguagem de programação. Você vai ter que dizer que é uma expressão válida na sua linguagem de programação. Então, você vai ter que construir, desenhar a sua linguagem livre de contexto. Da mesma forma, se você estiver resolvendo qualquer outro problema que seja resolvível por linguagem livre de contexto, você vai ter que desenhar a gramática. E projetar gramáticas é, como sempre, uma arte, porque projetar uma gramática é resolver um problema, e resolver um problema precisa de criatividade. Ok? As gramáticas livres de contexto, a gente vai ver mais para frente que elas são mais poderosas do que os AFDs, no sentido de que toda linguagem para a qual existe um AFD, existe uma gramática. Então, as gramáticas livres de contexto dão conta de fazer tudo que os AFDs fazem, mas a gente vai ver que as gramáticas livres de contexto fazem até mais. Então, elas vão expandir o que a gente consegue fazer computacionalmente. Elas vão dar conta de todas as linguagens regulares e vão dar conta de linguagens que não são regulares. Então, as gramáticas livres de contexto, elas expandem o poder dos autômatos finitos, e como elas têm mais poder, no geral, é um pouquinho mais complicado projetar uma gramática livre de contexto do que é projetar um autômato finito. E para a gente ficar bom em projetar gramáticas livres de contexto, a gente vai ter que ter mais cuidado e mais criatividade ainda. A gente vai ver mais para frente que as linguagens livres de contexto são estritamente mais gerais que as linguagens regulares, né? E aqui a gente vai dar um exemplo de que as linguagens livres de contexto conseguem representar linguagens que os autômatos finitos não conseguem. Como primeiro exemplo, na aula passada, a gente viu que a linguagem 0n e 1n, tal que n maior ou igual a 0, não é regular, não tem autômato finito para ela. A gente mostrou isso usando o lema do bombeamento. O que a gente vai mostrar agora é que tem gramática livre do contexto para 0n e 1n. Então, 0n e 1n é uma linguagem, é a primeira linguagem que a gente vai ver para a qual não existe autômato finito, mas existe gramática livre do contexto. Então, vamos começar. Como que a gente projeta uma gramática para 0n e 1n? Eu vou observar o seguinte. Eu posso começar, eu vou ter que ter um símbolo de partida e vou ter que colocar regras. O que eu posso observar, como é que é a forma das cadeias 0n e 1n? É epsilon, ou 1 0, 1 1, 2 zeros, 2 1s, 3 zeros, 3 1s, e assim por diante. Eu posso observar que para construir, eu posso ir construindo as cadeias de fora para dentro, de tal forma que toda vez que eu colocar um 0, eu coloque um 1, e eu recursivamente chamo a variável de partida no meio. Então, eu posso criar a regra seguinte. S gera 0S1 ou epsilon. Pronto. Eu tenho a minha gramática para essa linguagem. Ok? É uma gramática extremamente simples. Como que ela gera essa linguagem? Bom, ela vai funcionar o seguinte. Eu posso primeiro chamar a regra S gera epsilon, gerei epsilon. Acabou. Desculpa, é essa regra aqui. Ou eu posso chamar a regra epsilon gera S01 e depois chamar a regra S gera epsilon e eu tenho 01. Ou eu posso chamar S gera 0S1, depois eu chamo de novo a regra que S gera S01 e depois eu chamo epsilon. Eu termino com 0011. Na verdade, o que vocês vão observar é que eu posso chamar a primeira regra quantas vezes eu quiser para inserir um número igual de zeros e uns dos dois lados do S, e quando eu cansar, eu troco S por epsilon e eu termino com o mesmo número de zeros e uns. Com isso, eu tenho uma gramática livre do contexto para essa linguagem, apesar de que eu não tinha um autômato para ela, um autômato finito para ela. Pessoal, essa é a nossa primeira gramática que a gente está desenhando, né? Alguma dúvida de que essa gramática gera essa linguagem? Quem está convencido de que essa gramática gera essa linguagem, dá um ok, por favor. Ok, então obrigado. Agora, vamos pegar
uma linguagem mais interessante. Vamos pegar a linguagem das cadeias AM, BM, em que M é menor do que N. Ok? Então, quais cadeias essa linguagem tem? Eu posso ter ABB, AABBBB, B, o número de As tem que ser maior que o número de Bs. E por aí vai. Né? Então, isso aqui é equivalente a A1, B2, A2, B4, A0, B1. Qualquer coisa que o número de A seja menor que o número de Bs, vale. E aí a pergunta é, como que a gente pode gerar uma gramática livre do contexto para essa linguagem aqui? O que eu posso observar é o seguinte, né? Primeiro eu vou ter que ter uma variável de partida e vou ter que ter algumas regras. Né? O que eu posso observar é, lembra o seguinte, sempre, a gramática, ela é a representação de uma solução. Primeiro você resolve o problema na sua cabeça e depois você continua, né? Você representa a solução com forma de uma gramática. Então, como que eu poderia gerar cadeias que têm mais Bs do que As? Eu poderia imaginar o seguinte. Toda cadeia que tem mais As do que Bs, vocês concordam que eu posso quebrar na seguinte forma? Vamos supor que eu tenha mais Bs do que As, assim. Ela sempre vai ter um prefixo, em que o número de As é igual a de Bs, seguido de um sufixo, em que eu tenho pelo menos um B. Vocês concordam que se o número de As é maior ou igual a B, eu posso quebrar essa mesma linguagem, AMBN, tal que M menor que N, pode ser reescrita como AM, BM, CK, em que K maior ou igual a 1. Vocês concordam que é a mesma linguagem? Eu vou ter mais Bs do que As. De que CK, desculpa, BK, em que K maior ou igual a 1. Vocês concordam que é a mesma linguagem? Eu vou ter mais Bs do que As? M maior ou igual a 0 aqui. E K maior ou igual a 1. Quem está ok que essas são as mesmas linguagens? Me dá ok, por favor. Ok? Quem não tiver ok pode me interromper. Okay? Beleza. Então, como que eu vou construir a minha gramática? Eu vou construir a minha gramática da seguinte forma. Eu vou ter uma variável que vai gerar essa parte aqui, em que o número de As é igual de Bs, e uma variável logo em seguida que vai gerar mais Bs do que As. Daí, eu vou colocar uma regra para gerar o prefixo que o número de As é igual de Bs. Esse prefixo aqui, e gera A e B, ou epsilon, gera cadeias em que o número de As é igual ao número de Bs. É bem parecido com isso aqui, que gera o número de zeros é igual de uns. Daí, eu vou adicionar uma regra para dizer como eu completo Bs, uma sequência de Bs que tem pelo menos um B. Alguém me dá uma ideia de como é que eu consigo regras para gerar uma sequência de Bs que tem pelo menos um B? O que o Bzão tem que gerar? Bzão, Bzinho? Bzão, Bzinho. Isso é passo recursivo, né? E o passo base? Pode ser B. Um Bzinho sozinho. Exatamente. Né? E aí eu tenho a minha gramática. Como que vai funcionar a derivação? Né? Eu vou ter que S gera IB, depois I vai gerar um número igual de As e de Bs, que é essa regra aqui. Então, por exemplo, eu posso gerar, através de vários passos, A, B, B, e chego aqui. E sobra um B. Depois esse B vai gerar uma sequência de Bs que tem pelo menos um B. Então, eu posso gerar, por exemplo, 3 Bs, pronto. Eu vou ter uma cadeia que tem mais Bs do que As. Né? Pelo menos um B a mais do que o número de As. Essa gramática, se eu fizer com letra bonitinha aqui, ela gera as cadeias que têm mais Bs do que As, e os Bs vêm depois dos As. Pessoal, dúvidas sobre esse exemplo? Quem está confortável com esse exemplo, me dá um ok, por favor, então. Quem está convencido de que essa gramática gera essa linguagem, está confortável? Ok, obrigado. Então, vocês vão ver que já tem a lista disponível lá. Nunca é bom deixar de acumular as listas de FTC, né? Porque sempre que acaba uma, tem outra.
Mas essa lista aqui, né, é só para o dia 7 de dezembro, ainda tem bastante tempo, mas daqui a 2 semanas, mas quem puder ir adiantando, pode ir adiantando. Vocês vão ter vários exercícios para gerar gramáticas para linguagens específicas, e aí vocês vão treinar como desenhar gramáticas. Agora, às vezes, uma gramática pode gerar uma mesma cadeia de várias formas diferentes. Isso quer dizer que a mesma cadeia vai ter árvores sintáticas diferentes, e árvores sintáticas dão um significado para a cadeia. Isso é indesejável em algumas aplicações, por exemplo, programas de computador. Isso é indesejável porque a gente quer que cada programa só tenha uma árvore sintática, ou seja, cada programa só tenha um significado. Vamos pegar um exemplo de quando que uma cadeia ter mais de uma árvore de derivação é um problema. Vamos pegar essa gramática aqui, que diz que expressão pode gerar expressão mais expressão, expressão vezes expressão, expressão entre parênteses, ou um terminal A. Essa gramática pode gerar a mesma cadeia A mais A vezes A de duas formas diferentes. Eu tenho uma árvore mais à esquerda que forma a expressão dessa forma, e eu tenho uma árvore aqui à direita que forma a expressão de outra forma. Nota que a expressão formada é a mesma, A mais A vezes A. Só que qual que é o problema? Se eu gerar a cadeia com a expressão da esquerda, essa expressão da esquerda, essa árvore da esquerda, ela está me dizendo o seguinte. Primeiro, eu vou ter uma expressão que o A é multiplicado pela soma de A mais A. Então, essa árvore da esquerda diz que primeiro eu somo o A com o A, o resultado é uma expressão. Esse resultado eu multiplico por A. Já a árvore da direita me diz que primeiro eu multiplico A vezes A, isso me dá um resultado, e esse resultado eu somo ao A. Isso quer dizer, né, que a expressão da esquerda, né, se eu colocar parênteses para evidenciar, ela está dizendo A mais A vezes A, e a expressão da direita está dizendo A vezes A, e depois você soma A. Evidentemente, isso aqui não é a mesma coisa no geral. Somar primeiro o A para depois multiplicar, ou multiplicar para depois somar, não é a mesma coisa. Isso quer dizer que nessa gramática, se eu encontrar a cadeia A mais A vezes A, eu não sei qual que é a intenção. Se a pessoa que criou essa cadeia queria que primeiro eu multiplicasse para depois eu somar com A, ou se a pessoa que criou essa cadeia queria que primeiro eu somasse para depois multiplicar pelo outro A. Isso é inaceitável em linguagem de programação. Se você vir uma cadeia, você tem que saber exatamente o que é para você fazer com ela, qual que é a árvore sintática dela. Então, isso é indesejável. Ok? Como que isso é resolvido em linguagens de programação e etc? É resolvido tendo gramáticas mais ricas. Essa gramática G4, que a gente tinha dado anteriormente, essa gramática mais atrás aqui, era uma gramática mais complicada. Vamos voltar lá. Onde que está? Essa gramática G4 aqui era mais complicada, mas ela resolve esse problema. Na gramática G4, a cadeia A mais A vezes A só pode ser formada com a interpretação de que a multiplicação vem primeiro e depois você soma. Ela força a interpretação da multiplicação como mais prioridade do que a soma. Nessa gramática, se você quiser fazer a soma de A mais A para depois multiplicar por A, o único jeito possível é introduzir parênteses explicitamente para dizer primeiro você soma o A com A e depois o resultado você multiplica. Então, é outra aplicação das gramáticas livres de contexto, e a gente procura sempre ter gramáticas que não são ambíguas. Então, numa linguagem de programação bem escrita, quando você encontra A mais A vezes A, você sabe que a única interpretação possível é primeiro multiplicar o A por A e depois somar com A. Se eu quisesse somar o A primeiro, teria com certeza aparecido um parênteses aqui. Não tem jeito de fazer de forma diferente nessa gramática.
Então, outra preocupação das gramáticas é não ter ambiguidade. Olhando uma sentença, ela tem que ter uma única árvore de derivação. A gente não vai aprofundar muito em FTC, em ambiguidade. É importante que vocês saibam que gramáticas permitem ambiguidade, vão ter alguns exercícios para fixar. Agora, onde vocês vão estudar ambiguidade com muita mais profundidade é quando e se vocês forem fazer compiladores. Evitar ambiguidade é extremamente importante no desenho de uma linguagem de programação. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre esse exemplo ou ambiguidade até aqui? Quem diria que está confortável com esse exemplo e ambiguidade até aqui, então, pelo menos me dá um ok, por favor, para saber que está tudo certo. Ok, então, obrigado. Então, vamos lá. A gente viu, né, que a gente pode representar a derivação de uma cadeia pela sequência de regras que estão sendo aplicadas ou pela árvore de derivação. Quando eu estou aplicando uma sequência de regras, é possível que na expansão de uma variável eu tenha, por exemplo, esse S vira 2S, por aí vai. Numa forma sentencial, eu tenha várias variáveis misturadas com terminais. Eu digo que eu estou fazendo uma derivação mais à esquerda se toda vez que eu tiver mais de uma variável, eu sempre expando a variável mais à esquerda. Toda vez que eu aplicar uma regra, eu sempre aplico a variável mais à esquerda. Quando eu sempre aplico a regra variável mais à esquerda, eu digo que eu tenho uma derivação mais à esquerda, né? Então, uma cadeia W, eu digo que ela é derivada ambiguamente se ela tem duas ou mais derivações mais à esquerda, ou equivalentemente, se ela tem mais de uma árvore de derivação. Se ela tem mais de uma árvore de derivação ou mais de uma derivação mais à esquerda, ela gera essa cadeia ambiguamente. Às vezes, uma gramática ambígua, em que tem pelo menos uma cadeia que tem mais do que uma árvore de derivação, pode ter ambiguidade removida. Ou seja, é possível encontrar uma outra gramática que seja equivalente, ou seja, que gere a mesma linguagem, mas que não tenha nenhuma ambiguidade, né? Esse foi o caso da gramática G5 acima, que a gente tinha A mais A vezes A era ambíguo, a gente, na gramática G4, mas a gente trocou por uma gramática G5, que gera as mesmas cadeias, mas não tem ambiguidade. Entretanto, existem cadeias, existem linguagens em que não é possível remover a ambiguidade, não tem nenhuma gramática que consiga remover a ambiguidade delas. Essas são linguagens inerentemente ambíguas. Um exemplo de linguagem inerentemente ambígua é a IBJCK, mas a gente não vai entrar nos detalhes disso em FTC. Isso é assunto para compiladores ou quando vocês forem usar a teoria da computação para linguagem de programação, por exemplo, vocês vão estudar linguagens inerentemente ambíguas. Ok? Bom, ambiguidade é um assunto que a gente passa por ele em FTC, mas vocês vão estudar com mais profundidade em outros tópicos. E aí, a última coisa que a gente vai ver na aula de hoje, que vai gastar um certo tempo, é gramáticas. É possível a gente ter gramáticas e desenhar as nossas próprias gramáticas e etc., mas uma vez que a gramática esteja desenhada, é conveniente, às vezes, simplificar a gramática para que ela fique num formato que vai ser mais conveniente para ou manipular a gramática ou para fazer demonstrações sobre a gramática. A gente vai ver agora uma simplificação, né, ou uma normalização da gramática, que é colocar a gramática na forma normal de Chomsky, que quando precisa a gente vai abreviar por FNC, e a gente vai ver mais para frente no curso, mais para o final, né, na última parte do curso, que a forma normal de Chomsky vai ser extremamente importante para a gente fazer demonstrações de quais problemas têm solução ou deixam de ter solução. Então, o que a gente vai fazer agora, daqui até o final da aula, é estudar a forma normal de Chomsky, né? O que é a forma normal de Chomsky? Quando que eu digo que uma gramática livre de contexto está na forma normal de Chomsky? Quando todas as regras da gramática têm uma das seguintes três formas. Ou a regra é uma variável sozinha, gera duas variáveis, ok? E nenhuma dessas duas variáveis pode ser o símbolo de partida, né? Ou a regra
é uma variável gera um terminal sozinho, ou a regra é uma variável gera epsilon, e para que o epsilon seja gerado, a única vez que o epsilon pode ser gerado é a partir da variável de partida. Então, a forma normal de Chomsky tem algumas restrições. Ela ainda é uma linguagem livre do contexto, porque uma gramática livre do contexto, porque ela tem a restrição de que do lado esquerdo sempre tem uma variável sozinha. Mas ela tem mais restrições ainda. O lado direito, ou são duas variáveis, e a variável de partida nunca pode aparecer do lado direito, ou é sempre um terminal sozinho, ou é epsilon. Mas se o lado direito for epsilon, o lado esquerdo tem que ser a variável de partida. Não é possível nenhuma outra variável gerar epsilon. Por que a forma normal de Chomsky é interessante para a gente? A gente vai ser extremamente útil a forma normal de Chomsky. Porque eu vou notar que a forma normal de Chomsky ela não desperdiça tempo. Só tem um jeito de gerar epsilon, e isso é a partir da variável de partida. E a variável de partida quer dizer o seguinte: toda regra ou transforma uma variável em duas variáveis, ou converte uma variável num terminal. Isso quer dizer que a geração de uma cadeia na forma normal de Chomsky, se eu começar a dar variável de partida, eu posso ter a variável de partida gera dois terminais, duas variáveis. Depois a primeira variável gera, sei lá, mais duas variáveis, x, y. O b vira x, y. Depois o x vira um terminal. Depois o y vira um terminal. Depois o c vira um terminal. Nota que na forma normal de Chomsky, toda regra ou aumenta o tamanho da cadeia em exatamente 1, porque ela pega uma variável e transforma em duas. Então, aqui nesse caso, eu tinha dois símbolos, eu passo a ter 3. Se eu aplicar outra regra que pega uma variável e transforma em duas, o x, por exemplo, vira wz. Eu tinha tamanho 3, eu passo para tamanho 4. Então, as regras ou sempre aumentam o tamanho da cadeia em exatamente uma variável, ou trocam uma variável por um terminal. Então, a forma normal de Chomsky garante que a derivação de uma cadeia nunca desperdiça tempo. Eu não introduzo variáveis que depois vão ser retiradas. Sempre eu estou aumentando o tamanho da cadeia em um símbolo, e uma vez que um símbolo já esteja lá, ele só pode ser trocado por um terminal ou aumentar o tamanho da cadeia. Isso tem uma aplicação bastante prática. Isso quer dizer o seguinte: se uma cadeia tem tamanho n, na forma total normal de Chomsky, quantas regras eu preciso para gerar essa cadeia? Eu vou observar o seguinte: primeiro, eu vou precisar de n regras para introduzir as variáveis que são correspondentes aos símbolos, depois n regras para trocar os símbolos por terminais. E no final eu tenho que subtrair 1, porque eu já começo com a variável de partida. Na forma normal de Chomsky, toda cadeia que tem mais, pelo menos um símbolo, é derivada em exatamente 2n menos 1 passos. A única exceção é o epsilon, que é gerado num passo só. Ok, pessoal? Então, a utilidade da forma normal de Chomsky é que toda cadeia na forma normal de Chomsky, se a gramática está na forma normal de Chomsky e a cadeia tem n símbolos, a cadeia é gerada em 2n menos 1 passos, sem sombra de dúvida. Eu vou precisar de n menos 1 passos para sair da variável de partida e ter tantas variáveis quanto a cadeia tem de símbolos, aplicando regras que introduzem variáveis, e depois eu vou ter que ter uma regra trocando cada uma dessas variáveis por um terminal. E aí eu tenho exatamente a geração da cadeia com n terminais. Pessoal, alguma dúvida sobre a forma normal de Chomsky? Ou alguém que não está convencido de que na forma normal de Chomsky as cadeias sempre vão ser derivadas no número constante de passos? Não? Quem está confortável, então, que a forma normal de Chomsky gera cadeias no número constante de passos, ou no número de passos que é uma função do tamanho da cadeia? Ok. Quem não tiver pode me interromper sempre. Okay, então, obrigado, pessoal. Aí agora a gente tem um resultado, que é o seguinte: toda linguagem livre do contexto pode ser gerada por uma gramática na forma normal de Chomsky. Ou seja, a forma normal de Chomsky
é tão expressiva quanto as linguagens livres de contexto. Como que a gente demonstra isso? A demonstração está no livro texto. Ela é uma demonstração um pouquinho longa. Aqui a gente vai ver a técnica de demonstração aplicada num exemplo. A gente vai mostrar como converter uma gramática que é livre de contexto em uma gramática que está na forma normal de Chomsky. Então, vamos pegar essa gramática aqui, como nosso estudo de caso, ela não está na forma normal de Chomsky. Alguém me identifica regras que mostram que essa gramática não está na forma normal de Chomsky? O que está sendo violado da forma normal de Chomsky aqui? Alguma regra que vocês apontam para mim? Isso aqui está errado, não está na forma normal de Chomsky? Eu acho que quando você faz A e vai para S, Uhum. não tá na forma de Chomsky. Não está, né? Por que não está na forma de Chomsky? Porque S é esqueci de entrada, É variável de partida. variável de partida, isso. Exatamente. A variável de partida aparece do lado direito aqui e aqui. Isso não pode, isso não está na forma normal de Chomsky. O que mais que tem de errado aqui? Outras regras que violam a forma normal de Chomsky. O S utiliza 3 variáveis juntas? O S tem 3 variáveis juntas. Não pode na forma normal de Chomsky. O que mais que está errado aqui? Essa regra aqui está na forma normal de Chomsky? S gerar AB? Azinho, Bzão? Não, né? A forma normal de Chomsky, para a gente lembrar. Eu tenho variável gera 2 variáveis, ou variável gera terminal, ou a variável de partida gera epsilon. Mas eu não posso ter variável misturado com terminal do lado direito. Essa regra também falha. A gera B, porque eu tenho uma variável gerando uma variável. Isso também não pode. Eu posso ter variável gerando 2 variáveis ou um terminal sozinho, mas variável gerando variável, eu não posso. Outro problema, eu tenho uma variável gerando B sem ser a variável de partida. Eu tenho B gerar epsilon e o lado esquerdo não é a variável de partida. Isso eu também não posso. Então, eu tenho vários problemas aqui que me dizem que isso aqui não está na forma normal de Chomsky, mas eu consigo colocar a gramática na forma normal de Chomsky. Okay? Para isso, existe um algoritmo, que a demonstração no livro dá qual é esse algoritmo, mas a gente vai aplicar esse algoritmo aqui para entender como é que ele funciona. Primeiro passo que a gente vai fazer é pegar a gramática original e, para garantir que a variável inicial nunca aparece do lado direito de uma regra, isso é fácil. Né? O que eu posso fazer? Eu crio uma nova variável inicial e faço essa variável inicial gerar a antiga. Pronto. Pessoal, se eu colocar essa nova regra aqui em cima, vocês concordam que a gramática não mudou? Quem vê que a gramática não mudou? Quer dizer, a linguagem não mudou. É a mesma coisa de antes. Quem concorda com isso? Ok? Né? Só que agora a variável de partida é S0 e ela não está à direita de nenhuma regra. Então, garantir que a variável de partida não aparece do lado direito é fácil. Cria uma nova variável de partida apontando para a antiga. Ok? Daí, o próximo passo vai ser remover todas as regras epsilon. Todas as regras que gerem epsilon têm que ser removidas. Por quê? Porque a única regra epsilon tem que aparecer, se existir, tem que ser na variável de partida gera epsilon. Então, aqui eu vou mirar essa regra, B gera epsilon. Essa regra vai ter que cascar fora. Só que eu não posso alterar a linguagem. Então, eu vou eliminar a regra que B pode ser apagado sem alterar a linguagem. O que eu vou fazer, então? Para eliminar a regra que B gera epsilon, essa regra aqui, eu vou olhar todos os lados em que o B aparece do lado direito. Então, por exemplo, eu tinha uma regra que dizia que o S poderia gerar Azinho Bzão. O Bzão, em seguida, eu poderia trocar Bzinho ou epsilon.
Só que agora eu quero eliminar a possibilidade de que o Bzão vire epsilon. Isso quer dizer o seguinte: S eu podia gerar Azinho Bzão e Bzão podia ser trocado por epsilon. Se agora eu não permito que o Bzão vire epsilon, mas eu não quero alterar a linguagem, eu vou ter que duplicar a regra Azinho Bzão. Eu vou ter que inserir a possibilidade de S gera Azinho Bzão e Bzão continua fazendo o que podia fazer, mas E gera Azinho sozinho. Porque antes o Bzão podia virar epsilon, eu estou eliminando a possibilidade do Bzão virar epsilon, então, para ainda a linguagem não ser alterada, a regra Azão Bzinho, S gerazinho Bzão vai ter que ser duplicada e eu vou ter que ter S gerazinho Bzão ou Azinho sozinho. Da mesma forma, eu tinha aqui que o B aparecia do lado direito. Eu tinha Azão gera Bzão e o Bzão depois pode fazer o que eu quiser. Como eu estou impedindo o Bzão de gerar epsilon, eu vou ter que duplicar a regra aqui. O A gera Bzão, mas a regra A gera Bzão tem que ser duplicada. A gera Bzão ou A gera epsilon. Para eu poder retirar essa regra B gera epsilon, eu vou ter que modificar a minha gramática dessa forma. E aí eu vou ter isso daqui. Para remover a regra B gera epsilon, nota que aqui ela foi apagada, eu tenho que introduzir essas novas duas variáveis, essas novas duas regras aqui. Pessoal, dúvidas sobre isso aqui? Alguma parte que não ficou clara? Quem está confortável que para retirar isso daqui, eu tenho que inserir essas duas novas coisas para não alterar a linguagem? Me dá ok, por favor. Já que ninguém manifestou dúvida, quem está ok? Ok. Só que aí, né, o que acontece? Eu acabei introduzindo uma nova regra epsilon. Essa regra epsilon, A gera epsilon, ela não... isso aqui eu vou apagar, então já vou apagar, ok? Eu ainda tenho uma regra epsilon que não está na variável de partida. A não é variável de partida, eu vou ter que novamente remover a regra epsilon. Então, eu vou querer remover essa regra A gera epsilon. Daí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que procurar do lado direito de todas as minhas regras onde que o A é usado. E aí eu vou notar que do lado direito, o A aparece só nessa regra aqui. O Azão aparece nessa regra. S gera Azão, S Azão. Eu quero eliminar a possibilidade do A gerar epsilon sem alterar a linguagem. Então, eu vou ter que multiplicar a regra ASA em vários filhos. Nota, como eu tenho duas ocorrências de A, eu tenho que considerar o caso em que primeiro o A virava epsilon e o segundo não. Ou o segundo A vira epsilon e o primeiro não. Ou ambos os A's viram epsilon, ou nenhum dos dois A's vira epsilon. Então, a regra S gera ASA, eu vou ter que quebrar em 4 casos. Nenhum dos A's vira epsilon, e isso aí já está previsto. Ou o primeiro A vira epsilon e o segundo não. Então, eu vou ter que multiplicar essa regra permitindo SA. Ou o segundo A vira epsilon e o primeiro não. Daí eu vou ter SA. Ou os dois A's viram epsilon e aí eu vou ter só S. Então, para garantir que ao eliminar a possibilidade do A virar epsilon, eu não altere a linguagem, essa regra vai ter que se quebrar em 4. Nota que eu tenho ASA. Então, eu posso ter o primeiro A virar epsilon e o segundo continua A. O segundo vira epsilon, o segundo continua A. Os dois viram epsilon ou os dois continuam A. Com isso, eu vou ter 4 regras. SA, AS, S sozinho e ASA. É isso que eu fiz aqui. Para esse epsilon sumir, eu vou ter que introduzir essas 3 regras. O ASA continua. Eu tenho a regra para eu apagar o primeiro A e manter os dois outros, apagar o segundo A e manter as duas primeiras, ou apagar os dois A's e ficar só com S. Ok, pessoal? E aí agora, todas as regras epsilon sumiram e a minha linguagem fica inalterada. Dúvidas até aqui?
Quem está confortável, então, que até agora... Então, eu eliminei as regras epsilon e a linguagem está inalterada. Me dá um ok, por favor, só para saber se vocês estão seguindo. Fê, você pode fazer uma pergunta? Pode. Tipo assim, a gente precisa mesmo fazer uma produção que S vai gerar S? Tipo, que vai Não, continuar igual? Então, a gente vai eliminar essa produção depois. Tá. Uhum. Mas, assim, quando eu elimino o epsilon, ele faz S gerar S. Aí você está correta. Eu vou eliminar isso daqui, porque isso aqui vai ser inútil, mas isso fica para um próximo passo. Tá bom. Ok? Beleza. Foi Elisa, né, Elisa? Elisa? Sim, isso. Ok? Bem observado, Elisa. Isso aqui vai sumir. Tranquilo? Daí, agora, como a Elisa observou, a regra S gera S, ela é inútil. Mas, na verdade, essa gramática tem mais um problema, né? Uma das coisas, a primeira coisa que a gente faz para colocar na forma normal de Chomsky é garantir que a variável de partida não esteja do lado direito. A gente garante no passo 1. Depois, a gente tem que garantir que não tem regra epsilon se não for a partir do símbolo partida. A gente garante no passo 2. A gente sai eliminando as regras epsilon. No passo 3, a gente vai eliminar o que a gente chama de regras unitárias, que são as regras que trocam uma variável por uma variável. Porque essas regras não me ajudam na derivação de uma cadeia, elas trocam uma variável por outra, isso não adianta a derivação ir para frente. Então, aqui eu vou identificar quais são as regras unitárias e vou eliminar. De acordo com a observação da Elisa, tem uma regra unitária que é fácil de eliminar. Eu tenho S gera S, isso aqui eu posso retirar sem alterar a linguagem. Essa é a primeira coisa que eu faço. Retiro o S, gera S, e ainda assim eu tenho a mesma linguagem. Agora, o que é mais interessante, eu tenho uma outra regra unitária aqui. Eu tenho S0 gera S. Isso aqui eu já retirei. Agora, essa regra S0 gera S, eu quero tirar. Só que eu não quero alterar a minha linguagem. Então, o que eu tenho que fazer? A regra unitária, o que ela me diz é, eu posso trocar S0 por S, e depois eu troco o S pelo que o S me permite trocar. Se eu vou pular a etapa S0 gira S, para eu não alterar a linguagem, eu tenho que dar para o S0 o poder de fazer o que o S já fazia. Então, se nessa gramática eu troco o S0 por S, para depois trocar o S por alguma coisa, a fim de não alterar a gramática, eu vou trazer tudo que o A pode fazer, o S0 vai poder fazer. Então, eu vou incluir agora que o S0 pode gerar ASA, ou Azinho Bzão, ou Azinho, ou Szão, Azão, ou AS, e o resto da gramática continua igual. E por aí vai. Na verdade, com letra bonita é isso daqui. Para eliminar o A gera S, eu tenho que permitir que tudo que o S fazia, o S0, para eliminar o S0 gera S, eu tenho que permitir que tudo que o S fazia, o S0 passe a fazer. E aí agora, eu pulo essa necessidade do S0 gerar o S para depois o S gerar alguma coisa. Eu dou direto para o S0 o poder de gerar o que o S já gerava. Ok, pessoal? Alguma dúvida nesse passo? Não? Quem está ok, então, de que as duas gramáticas ainda geram a mesma linguagem? Dá um ok, por favor. Tranquilo. Agora, aqui, resolvi meu problema? Não, eu ainda tenho regras unitárias aqui. Por exemplo, eu tenho A gera B. Eu vou ter que eliminar a regra A gera B. Para eliminar a regra A gera B, eu vou ter que dar para o A o poder de fazer o que o B fazia. O que o B faz? O B só pode gerar Bzinho. Então, eu vou subir para cá, o A pode gerar S ou Bzinho. Então, para eliminar essa regra, eu tenho que dar para o A o poder de fazer o que o Bzão fazia. O bordãozão só gera Bzinho. Então, se eu elimino o A gera Bzão e incluo que o A gera Bzinho direto, que é tudo que o Bzão pode fazer, a minha gramática nova não altera a linguagem. Tranquilo, pessoal? Quem está ok até aqui, então? Mais um checkpoint. Ok? E aqui ainda acabou o meu problema de eliminar regras unitárias? Não, eu ainda tenho A gera S. Eu quero eliminar A gera S. Então, isso aqui já foi embora. E agora, esse aqui é o meu foco.
Bom, o que eu quero evitar? Eu quero evitar que A gere S, para depois o S gerar qualquer um desses aqui. Então, para eliminar o A gera o S, eu vou incluir tudo isso aqui no que o Azão pode fazer. E aí eu vou ter que o Azão, para retirar o S, ele continua podendo o Bzinho e eu incluo tudo que o Azão podia fazer. ASA, ou Azinho Bzão, e por aí vai. Ou Azinhos, ou SAzinho, e por aí vai. E aí agora eu eliminei realmente todas as regras unitárias. Tranquilo, pessoal? Quem está ok com o passo 3 de eliminar regras unitárias, eu vou simplesmente dando poder para as outras fazerem, sem alterar a gramática. Quem está ok, me dá um ok, por favor. Só estou vendo a Thaís. Quem tiver dúvida, pode... Ok. Tranquilo? Bom, aí quando eu chegar aqui, eu já eliminei as regras epsilon, a não ser que elas estejam na variável de partida. Acabei com regras unitárias. Agora, o que eu vou observar é que eu tenho um problema, né? Eu tenho regras em que tem 3 variáveis, ok? Eu tenho 3 variáveis. Agora, o último passo é fácil de consertar. Eu vou pegar, por exemplo, AS, e eu não posso ter AS, eu crio uma nova variável U gera AS, e eu troco ASA por UA, né? Aqui, na verdade, eu vou colocar aqui o exemplo do que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Se eu tinha, por exemplo, 3 variáveis, eu pego SA para ficar igual lá, crio uma variável para gerar SA. O gera SA está na forma normal de Chomsky. E eu troco a regra S0 gera ASA por gera AU. Aqui eu tenho um problema. S0 gera Azinho Bzão. Eu crio uma nova variável, X gera Azinho. E aí eu coloco S0 gera XB e o X gera Azinho. Está na forma normal de Chomsky. Eu vou fazendo isso com todo mundo. Eu consigo ter exatamente a minha regra sem problema nenhum. Desse último passo, eu vou simplesmente, quando tem 2 variáveis seguidas, eu substituo por uma variável gera TUS. Quando tem um terminal, eu substituo pela regra variável gera terminal. E aí aqui eu tenho a minha gramática na forma normal de Chomsky. Nota que agora toda a regra é variável gera 2 variáveis ou um terminal sozinho. Está tudo certinho. Não tem nenhuma variável de partida do lado direito, porque a variável de partida agora é S0. E não tem regra epsilon. Mas se existisse regra epsilon, estaria na variável de partida. E eu tenho a minha gramática na forma normal de Chomsky. Quando a gente vai colocar uma gramática na forma normal de Chomsky, pessoal, tem algoritmos para isso. O livro tem o algoritmo. Está lá na demonstração desse teorema. Aqui a gente só está fazendo na mão uma vez para a gente saber como faz. Pessoal, o que tinha programado para hoje era isso. E aí agora a gente chega no nosso momento que a gente abre para perguntas, dúvidas, sugestões. Alguma pergunta, dúvida, sugestão sobre a forma normal de Chomsky ou a aula ou curso em geral? Vocês queiram trazer? Vitor, João Vitor? Eu só queria falar sobre uma questão da lista. Tá, então a gente pode deixar para o final, João Vitor? Pode. Na hora que parar de gravar? Ok. Pessoal, quem está confortável, então, com a gente terminar a aula, que aí eu paro de gravar e respondo questão da lista para o João Vitor, para quem mais tiver, dá um ok, por favor. Ok. Pessoal, último aviso antes da gente encerrar a aula. Então, últimos avisos. A lista já está disponível, então já podem terminar a lista antiga e começar a nova, quem tiver disposição. E outra coisa, na quinta-feira eu vou fazer parte de uma banca de doutorado que, por questões, tem gente de outros países, tem gente nos Estados Unidos, tem gente na Europa. O único horário disponível é durante o horário de aula, então a aula de quinta-feira não vai ser síncrona. Eu vou disponibilizar a aula de quinta-feira gravada. Vai ser excepcionalmente uma aula gravada, mas eu vou mandar um e-mail para todo mundo avisando, relembrando, que não precisa aparecer presencialmente na aula de quinta, porque por motivos de banca que eu tenho que estar presente e que deve durar a tarde inteira, eu não vou poder dar aula ao vivo. Ok, pessoal? E a aula de quinta vocês podem assistir gravada. Tranquilo? Então, já que todo mundo falou que estava ok com encerrar a aula, eu vou encerrar a gravação.
Tchau, pessoal. Até semana que vem, porque quinta-feira vai ser aula gravada. Tchau, pessoal.